Graça e paz, queridos, aqui é Débora Viana e nós estamos fazendo a nossa leitura do livro Ainda Melhor que o Éden, de Nancy Guthrie, da editora Fiel. Hoje nós vamos fazer a leitura ainda do capítulo 3, o tópico 2 e também o tópico 3. O tópico 2 diz: Sua gloriosa imagem manchada. Chegou o dia em que certa criatura rastejante serpenteou pelo jardim, e Adão e Eva falharam em matá-la. A palavra de Deus foi distorcida e rejeitada, e Adão falhou em corrigir aquilo. A rebelião se ergueu em seu coração, e Adão falhou em subjugá-la. Uma justa sentença deveria ter sido proferida na árvore, e Adão falhou em proferi-la. Em vez de exercer domínio sobre a serpente, Adão e Eva permitiram que a serpente os dominasse. Adão e Eva, que haviam sido criados para dominar a criação, tornaram-se escravos do pecado. Eles deixaram de ser coroados de glória e de honra e ficaram nus e envergonhados. A imagem de Deus neles, a imagem de justiça, santidade e conhecimento, foi manchada de tal modo que eles se tornaram corrompidos, imundos e tolos. Eles ainda carregavam a imagem de Deus, mas tal imagem tornara-se distorcida. Se encontrássemos Adão enquanto ele e Eva rumavam para o leste do Éden, depois de serem expulsos do jardim, talvez ele se apresentasse a nós do seguinte modo: Olá, eu sou Adão e esta é Eva, minha esposa. Viemos do Éden, um lugar glorioso, abundante e santo, no qual deveríamos viver e nos deleitar naquele que nos fez e que descia para andar conosco. Lá tínhamos tudo de que precisávamos para cumprir a tarefa que estava na cerne de quem nós fomos feitos para ser. Mas nós falhamos, ouvimos uma criatura rastejante em vez do Criador. Eu deveria ter esmagado a cabeça dela em vez de deixar que suas ideias malucas enchessem minha cabeça. Deveria ser condenado sua rebelião maligna em vez de me tornar maligno por minha própria rebelião. Deveria ter protegido minha esposa e afirmando o que Deus havia dito, em vez de me juntar à minha esposa na rejeição do que Deus havia dito. Ainda sou um jardineiro, mas por causa do impacto do meu pecado sobre toda a criação, o trabalho que costumava me satisfazer agora me frustra. E ainda sou um marido, mas estou experimentando muitas frustrações e até mesmo alguma decepção naquela área também. Ainda seremos fecundos e nos multiplicaremos, mas haverá dor ao lado da alegria da paternidade. E ainda viveremos, mas não viveremos para sempre, como poderia ter sido. Um dia eu morrerei, meu corpo será posto no solo e eu voltarei ao pó. Um final bastante inglório para alguém criado para ser glorioso, não acha? Gostaria de acrescentar algo, contudo. Nós temos esperança. Eu escutei Deus dizendo àquela serpente maligna que um dia nascerá de mim e de Eva um filho que esmagará a cabeça da serpente. Claramente, ele será o filho da realeza, que eu não fui, e obedecerá a Deus como eu nunca obedeci. Agora faremos a leitura do tópico 3 do capítulo 3. Sua inglória imagem reproduzida. Gênesis 5:3 nos diz: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Sete nasceu como um filho de Adão, com uma natureza semelhante à de Adão. Desse modo, Adão e Eva encheram a terra com uma descendência que refletia uma imagem manchada e distorcida de Deus. A próxima vez que alguém na Bíblia é chamado de Filho de Deus, aparece em Êxodo. Mas esse filho não era uma pessoa, era uma nação. Deus ordena a Moisés que diga a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Êxodo 4, 22 e 23. Moisés guiou esse filho, a nação de Israel, para fora do Egito e além do Mar Vermelho, onde eles acamparam ao pé do Monte Sinai.
Deus desceu sobre o monte Sinai e por seu mediador, Moisés falou ao seu povo, incutindo neles um senso de quem eles eram e o que deveriam ou não deveriam fazer. Soou assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Não são estas palavras que falarás o filho de Israel. Êxodo 19, 4 e 6. Se você encontrasse uma daquelas israelitas acampadas ao pé daquele monte, ela poderia ter te dito algo assim: Oi, sou Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson, a esposa de Arão, que é irmão de Moisés, e em breve se tornará o sumo sacerdote. E estou tendo uma espécie de crise de identidade. Até essa altura da minha vida, tenho sido escrava. Isso era tudo que eu sabia. Eu certamente ouvira falar de Javé, que fez tantas promessas ao nosso antepassado Abraão, mas honestamente, após 400 anos de escravidão e silêncio, eu não sabia sequer se Javé estava vendo o que acontecia conosco, ou se ele ouvia nossos clamores, ou se ele se importava. Mas então ele enviou Moisés de volta ao Egito para nos tirar de lá. E agora Javé está aqui no deserto conosco. Durante os dias quentes, ele nos cobre numa nuvem gloriosa e à noite com um pilar de fogo. Ele nos disse que nós haveremos de ser um reino de sacerdotes, que vamos representá-lo para todas as nações da terra. Ele disse que somos uma nação santa, fomos separados de todas as demais nações da terra para ser, ouça bem, sua propriedade particular. Agora eu trouxe comigo do Egito umas poucas propriedades particulares. Elas são valiosas e preciosas para mim, e eu projeto. Então estou tentando assimilar que é assim que nós somos para Javé. À luz de quem eles eram e em resposta à graça demonstrada a eles, Deus deixou claro o que eles deveriam fazer ou não fazer. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo 20, de 2 a 5. Então, depois de ouvir Moisés fazer a leitura desses mandamentos, talvez Eliseba desejasse acrescentar: em virtude de quem nós somos, um povo que pertence a Deus, é estimado por Deus e está destinado a viver numa nova terra com Deus, Deus nos disse o que significa viver a nossa vida com um profundo senso dessa identidade. E o significado, número um disso tudo, e o significado número um disso tudo é que Javé será nosso único e inigualável Deus. Não adoraremos nenhum dos deuses que eles adoravam no Egito, nem os deuses que o povo adora em Canaã, para onde estamos indo. Deus nos amou tanto, queremos em troca amá-lo e servi-lo de forma exclusiva. O modo como adoramos a Deus será muito diferente do modo como todos os outros povos da terra adoram seus deuses. Não devemos fazer nenhuma imagem dele para adorar. O Deus Criador não pode ser reduzido a nada que existe na criação. Além disso, Deus já fez imagens de si mesmo. Nós devemos ser a imagem de Deus no mundo. Eliseba parece ter entendido o que Deus estava dizendo acerca de si mesmo e de seu povo. Mas ela e seu marido Arão, bem como o restante de Israel, claramente não permitiram que essa realidade os transformasse no cerne de quem eles eram.